com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical. Nós disponibilizamos 5 ou 6 textos a cada semana desta lição, lá no site do portal Escola Dominical. Também acessem as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, onde os irmãos irão encontrar dezenas de links de textos de apoios, de slides e de videoaulas desta lição da faixa etária dos adultos. No site do portal Escola Dominical, os irmãos encontram também textos de apoio, videoaulas e slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Lá no site é preciso haver um cadastramento para ter acesso à sala dos professores, mas o cadastramento é gratuito. Também, durante a semana, nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. O irmão terá a oportunidade de ter um momento devocional e ainda angariar informações sobre a lição da Escola Dominical. No sábado à noite, às 16 horas, aliás, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado. A reunião está sendo feita lá no Templo Velho, na rua Conselheiro Cotegipe, 273, no Belenzinho. É aberta a todos os amantes da Escola Bíblica Dominical e da Palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a Palavra do Senhor. Neste quarto e último trimestre de 2020, nós estamos estudando o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos estudando um trimestre bíblico, estudando o livro de Jó. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje estaremos estudando a lição de número 4, o drama de Jó. E aí vem a palavra drama. Esta palavra é uma palavra de origem grega e ela foi utilizada sempre com propósitos literários. O drama é o teatro. O drama é aquele gênero literário em que as obras são feitas para ser encenadas. E na encenação das obras, nós temos a impressão de que os fatos estão ocorrendo realmente. É esta intensidade que caracteriza o drama. O drama é algo intenso. E a palavra, como as primeiras peças teatrais feitas na Grécia, porque drama é uma palavra de origem grega, como essas primeiras peças teatrais eram tragédias. E o que é uma tragédia? A tragédia é uma peça teatral com um final triste, uma peça teatral em que se passa a mensagem da submissão a forças sobrenaturais. Há muita filosofia
e a própria literatura estudou muito a respeito da tragédia, né? Aquela ideia de que as pessoas estão submetidas a destinos fatais. Quando nós falamos em drama de Jó, nós estamos falando da intensidade das calamidades que caíram sobre Jó num só dia. Jó perde todo o seu patrimônio, perde os seus filhos. É este drama que nós vamos ver hoje. Nós já vimos na vez passada, na lição passada, que Deus dá testemunho de Jó lá na eternidade, num lugar que sabemos não ser o trono de Deus, mas não sabemos onde. Os filhos de Deus se apresentaram a Deus, e Satanás veio entre eles, e Deus dá testemunho de Jó a Satanás. E Satanás acusa Jó e diz que Jó só era fiel a Deus porque Deus o havia dado copiosas bênçãos. E nós vemos que a situação de Jó era invejável. Ele era o maior de todos os homens do Oriente. Tinha uma família sadia, uma família pacífica, harmoniosa, uma família que servia a Deus, 10 filhos, uma esposa. Jó tinha um patrimônio invejável, tinha animais, tinha casas, enfim, era o maior de todos os homens do Oriente. Era também um homem, pela sua posição social, econômico, financeira, um homem respeitado. Lá, Jó, quando descreve seu estado anterior à prova, diz que ele dava a última palavra com relação a muitas questões, porque a sua opinião era procurada por muitos, ele julgava muitas causas, porque é dito que ele ficava na porta da cidade, e quem ficava na porta da cidade eram os juízes. Era alguém muito respeitado por todos os do Oriente. Então ele tinha uma posição invejável. Era esta a posição que tinha Jó. E o inimigo desafia a Deus. Diz que Jó só o servia porque era um homem que estava sendo ricamente abençoado por Deus. Mas diante da acusação de Satanás, o Senhor então permite que o diabo avance sobre o patrimônio de Jó. Deus, num primeiro momento, ele apenas permite que o diabo vá às posses de Jó. É o que nós vemos no capítulo 1, no versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Então aqui nós vemos que Deus permitiu que todo o patrimônio de Jó, incluindo aí a herança do Senhor, que são os filhos, estivessem nas mãos do diabo. E de pronto nós vemos que tudo foi tomado de Jó numa só semana, num só dia, melhor dizendo. Então nós percebemos aqui que o diabo, ele odeia o ser humano. Ele não perde oportunidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 4, versículo 27,
não deis lugar ao diabo. Jesus diz que ele é homicida desde o princípio. Está escrito lá em João 8:44. Mas vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Então, o objetivo do Satanás é a destruição do homem. Há muitos que criticam, e com base, posso admitir, que não admitem que se diga que é o diabo, aquela personagem que nós encontramos em João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Muitos aplicam este texto de João 10:10 ao diabo. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. O contexto que Jesus está dizendo, Jesus está falando do pastor e do mercenário. E ele diz que ele é o bom pastor. Ele veio dar a vida às ovelhas, e o mercenário, que não é pastor, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, no contexto, este ladrão não seria o diabo, mas sim um mercenário. Agora, irmãos, é verdade que este mercenário, este falso pastor, ele é agente de quem? É agente do diabo. Então, aplicar o ladrão aqui de João 10:10 ao diabo não é apropriado em termos de contexto, mas uma aplicação. O agente do diabo é o mercenário. E ele faz o que o diabo quer. Por isso que ele é um agente do diabo. E o diabo quer matar, roubar e destruir. Jesus disse que o diabo é homicida desde o princípio. Então você dizer que o diabo vem a matar e usar esse texto de João 10:10 está de acordo com João 8:44. E quem quer matar, quer também destruir. Quem quer matar, quer também roubar. Então, de certa maneira, quando nós falamos que este ladrão que vem a matar, roubar e destruir é o diabo, não é de todo desarrazoado, não. É a consequência natural da doutrina bíblica. O intento de Satanás é a total destruição. E ele não perde tempo com isto. É por isso que nós não devemos dar lugar ao diabo. Porque o diabo não perde a oportunidade de tentar destruir. E é assim que Deus permitiu que o diabo pudesse atacar a Jó, não na sua pessoa num primeiro momento, mas sim nos seus. O diabo não perde tempo. E a Bíblia diz que em um só dia o diabo trouxe várias mazelas, várias calamidades a Jó. A primeira mazela que vem da parte do diabo, a primeira mazela que Jó tem conhecimento, nós encontramos aqui no capítulo 1. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeiam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Em primeiro lugar, o que nos chama a atenção aqui é que o dia em que isto acontece. Era o primeiro dia do turno dos banquetes. A Bíblia diz que os filhos de Jó banqueteavam cada dia na casa de um filho homem de Jó, a começar do primogênito. E no 7º dia, quando o caçula
homem fazia o seu banquete, era o dia do culto em que Jó santificava os seus filhos. Portanto, o banquete mais distante da santificação era o primeiro, o que ele foi feito depois da santificação. E foi justo no dia do filho primogênito que nós vamos ter a ocasião da tragédia. É o primeiro dia do turno de banquetes. Para atacar o primogênito, que seria o herdeiro, que tinha porção dobrada. O instante mais longínquo da próxima santificação. Isto nos traz um ensino de que quanto mais longe estivermos da santificação, mais vulneráveis nós estaremos. O diabo ataca no dia mais longínquo da santificação. Quanto mais longe estivermos de Deus, mais próximos estaremos do inimigo. Não se esqueça disso. Não se afaste de Deus. Por isso, Asaf, no Salmo no episódio dos endemoniados gadarenos, lá registrado nos 3 evangelhos sinóticos, mas vamos falar aqui no evangelho segundo escreveu Mateus. E eles
dizem, olha o que o texto diz, lá em Mateus 8:28, e tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E os outros evangelistas dizem que essa ferocidade era tamanha que eles eram acorrentados e eles quebravam as correntes. Ninguém podia com eles. Por quê? Porque eles eram dominados, possuídos por uma legião de demônios, e esses demônios eram poderosos, tinham força. Então nós vemos com muita clareza que os seres espirituais são maiores que o homem. São maiores. A Bíblia diz que Deus fez o homem pouco menor do que os anjos. E agora, o principal dos demônios, o rei dos demônios, o príncipe deste mundo, o diabo, ele é autorizado por Deus. Ele tem permissão divina. E ele então faz descer fogo do céu. E isto vai acontecer no futuro novamente. Se você for lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, aliás, no capítulo 13, nós vamos encontrar o seguinte, lá no versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E no versículo 15 diz assim, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então o que nós notamos aqui é que na grande tribulação, isto aqui vai acontecer na grande tribulação, o falso profeta também vai fazer descer fogo do céu, através do poder de Satanás. Porque lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Na grande tribulação, quando não houver resistência ao mal por parte do Espírito Santo, novamente o Satanás irá fazer descer fogo do céu, irá fazer grandes sinais e prodígios para enganar a humanidade, porque ele tem poder, ele tem força, mas ele só pode agir com a permissão divina. E assim como Deus irá permitir na grande tribulação que ele faça isto, ele permitiu aqui, quando ele deu aquela autorização, aquela licença para que o diabo atacasse o patrimônio de Jó. E é por isso que fogo cai do céu e ele vai destruir as ovelhas e os moços que cuidavam as ovelhas, só escapando um para trazer a notícia. E quando o outro já estava terminando a notícia da perda dos bois e dos jumentos, chega este para dar a notícia da perda das ovelhas, um atrás do outro, porque o diabo não queria dar tempo para Jó refletir, dar tempo para Jó pensar, dar tempo para Jó ter um momento de busca a Deus, por exemplo. E aqui nós vemos uma outra armadilha do inimigo, é não tentar tomar o nosso tempo, não permitir
que analisemos, que investiguemos. E nestes dias de corre-corre que nós vivemos, é verdade que a pandemia deu uma pausa nisso, mas nesse corre-corre, o diabo usa muito disso para fazer com que tomemos decisões precipitadas, para que nós não consultemos a Deus, para que nós não investiguemos as coisas, julguemos as coisas pela aparência. Muito cuidado com isso. Esta agitação, esta velocidade, tudo em tempo real, tudo isso, meus irmãos, é uma armadilha do diabo. Por isso, o próprio Paulo diz que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. O salmista diz que o ímpio não investiga. Nós precisamos da quietude, nós precisamos de tempo. Temos de ter tempo para raciocinar, para pensar, para pedir a direção de Deus, para meditar na Escritura, para orar, para não errar, que é o que o diabo quer que nós façamos. Tomemos cuidado com isso. E também tomemos cuidado com as manifestações sobrenaturais. Muitos serão enganados na grande tribulação, porque seguirão o anticristo por causa dos sinais do falso profeta. Ele vai fazer descer fogo do céu. E por causa disto, muitos crerão nele e adorarão o anticristo. Porque se seguem sinais. Esse era o problema dos judeus. Eles queriam sinal. E Jesus disse, não lhe será dado nenhum sinal, senão o sinal do profeta Jonas, que foi a ressurreição. E eles não creram. Creram na mentira que os soldados romanos contaram, depois de terem sido devidamente subornados pelos principais dos sacerdotes. É preciso que nós tomemos cuidado e nós julguemos todas as manifestações sobrenaturais. Porque o diabo opera sobrenaturalmente. Ele tem força, ele tem poder. Fogo caiu do céu. Veja que a expressão usada pelo servo que escapou. Fogo de Deus caiu do céu. Não era de Deus este fogo, era do diabo. Mas o diabo já tinha enganado aquele homem. Ele estava apavorado, tinha sido o único que tinha escapado. E ele vai dizer, é fogo de Deus. E Jó não se deixará abalar por esta equivocada mensagem. Aquele homem foi usado pelo diabo para dizer que era Deus quem tinha queimado aquelas ovelhas e os moços, para que Jó se revoltasse contra Deus. Era este o intuito. Tomemos cuidado, estejamos sempre alerta sobre toda manifestação sobrenatural, para que saibamos distinguir as que são de Deus das que não são de Deus. E as que não são de Deus têm sempre o propósito de nos fazer blasfemar contra Deus, de nos colocar contra o Senhor, de abalar a nossa fé. Precisamos ter este discernimento. Era uma capacidade, uma calamidade sobrenatural. Tomemos cuidado, porque a sobrenaturalidade pode nos enganar. Não sejamos como os judeus, correndo atrás de sinais. Não.
Os sinais seguirão aos que creem. Nós não precisamos correr atrás de sinais. Não podemos nos impressionar por sinais. Aquele homem ainda estava falando quando vem mais uma má notícia para Jó. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Agora aqui nós temos uma calamidade que é uma calamidade também, de certa maneira, social, né? Também, é uma calamidade social também. Ela fala a respeito dos caldeus. Primeiro, ele perdeu os bois e as jumentas para os sabeus. Agora vem os caldeus e levam os camelos. Os caldeus eram ladrões, assim como os sabeus. Mas os caldeus eram mais desenvolvidos que os sabeus. Os sabeus eram um povo nômade, ali que vivia ali na área da Arábia, na área ali. Era um povo nômade, no deserto. Os caldeus não. Os caldeus, eles vinham lá da Babilônia, da Caldeia, que é ali na Babilônia, que é onde surgiu a civilização. Lembrem-se que Abrão, ele foi chamado de Ur dos Caldeus. Os caldeus eram os moradores mais desenvolvidos daquele tempo. Moravam em cidades, tinham um certo desenvolvimento tecnológico. A arqueologia demonstra isto. Tinham um certo conhecimento de astronomia, de arquitetura, de economia. E o texto diz que eles vieram em 3 bandos. Era uma criminalidade evoluída, com conhecimento, uma criminalidade organizada. Eles estavam organizados em 3 bandos. E aqui nós vemos mais uma característica, mais uma instituição que está a serviço do diabo. É o crime organizado. Muito se fala do crime organizado nos dias de hoje. E sem dúvida nenhuma é uma criminalidade que tem aumentado a cada dia, tomado conta de importantes segmentos da sociedade. E os caldeus simbolizam isto, tipificam isto, figuram isto. Esta criminalidade organizada que está nas elites, que está dotada do poder econômico e financeiro para corromper as autoridades, que forma um estado paralelo e que está a serviço do maligno, que está a serviço do mal. Os caldeus eram instrumentos tanto quanto os sabeus, tanto quanto a criminalidade não organizada. A criminalidade organizada também está a serviço do maligno, a serviço do mal. E eles, organizados em 3 bandos, feriram ao fio da espada os moços e tomaram os camelos, né? Então também o Jó perdeu os camelos. Ele perdeu os bois e as jumentas para os sabeus, perdeu as ovelhas que foram queimadas e agora perde para os caldeus os camelos. Calamidade social,
calamidade sobrenatural. Mas, quando este ainda estava falando, o texto diz: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da terra, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Os irmãos vejam que agora veio um vento do deserto. Um vento que derrubou a casa em que estavam os filhos de Jó. Aqui nós temos uma calamidade meteorológica. Naturalmente, este vento veio por obra de Satanás. Também aqui nós vemos que se trata de a permissão de Deus para que o diabo interferisse nas condições meteorológicas para obter o seu desiderato. E como toda a natureza está sob o controle de Deus, a permissão divina fez com que o diabo pudesse criar este vento, para que este vento viesse e derrubasse a casa onde estavam os filhos de Jó, a casa do primogênito. Porque havia uma permissão divina para que o diabo destruísse tudo que era de Jó, inclusive a sua família, que eram os seus. Por isso que a gente chama os seus, os nossos familiares, né? Então, na casa do primogênito veio este vento, que foi uma obra de Satanás. Então, nós temos aqui um exemplo de manipulação de condições meteorológicas por parte do diabo, por causa da permissão divina. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque não podemos dizer que o diabo a qualquer momento pode criar fenômenos meteorológicos para cumprir os seus desejos. Isso tudo só se faz com permissão divina. E esta permissão está aqui explícita no texto bíblico, e há alguns que entendem que também na grande tribulação terá a permissão para que ocorram, faria parte aí dos sinais, dos prodígios de mentira, da toda a eficácia de Satanás. Mas vejam que Satanás só pode operar dentro dos limites estabelecidos por Deus. Deus deu na mão do diabo tudo quanto Jó tinha. E isto envolvia os seus filhos, porque os filhos são herança do Senhor, e isto envolvia também os seus bens. Veja que isto não envolvia a sua esposa. Aliás, nesta passagem, veja que, por que a esposa não estava envolvida? Porque a Bíblia diz que quando dois se casam, eles se tornam uma só carne. E Deus disse que Satanás não podia tocar nele, não podia tocar em Jó. Veja que ele está dizendo assim: sobre ele não estendas a tua mão. A esposa de Jó fazia parte da única carne com Jó, e por isso não podia ser atingida por Satanás nesse primeiro momento. Então, Jó, ele estava imune, porque Deus não tinha dado autorização. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o diabo não age quando quer, como quer, e não faz o que quer.
Ele faz aquilo que Deus permite que ele faça. E nós vemos aqui que ele usou até dos fenômenos meteorológicos porque tinha permissão divina. E aqui também nós vemos mais algo que nós devemos observar, né? Porque essas tragédias meteorológicas são muito comuns. Nós vemos vulcões, furacões, terremotos, enchentes, secas, né, que trazem muitas mortes, muitos dissabores, muitas tragédias, mas não é porque o diabo está manipulando isto, não. No mais das vezes, estes fenômenos meteorológicos trágicos que trazem calamidades decorrem da ação do próprio homem. Por exemplo, as enchentes. Eu vou falar aqui de algo que é do meu cotidiano, aqui na cidade de São Paulo. Os fenômenos meteorológicos, eles causam muitas enchentes, as chuvas, mas muito das enchentes, o que acontecem as enchentes aqui em São Paulo ou nas grandes cidades? Porque nós impermeabilizamos o solo. A água chupava, a terra chupava a água, absorvia a água da chuva. Hoje você tem um asfalto que não deixa absorver nada. E a chuva continua caindo. E essa água tem que ir para algum lugar. Então aí nós temos a ação do homem. Sem falar nas galerias pluviais que estão sempre entupidas por causa do lixo que é lançado de forma desorganizada, de forma equivocada, né? E isso faz com que a água tenha que ir para algum lugar. As leis da natureza estão aí. Se a água da chuva cai, ela tem que ir para algum lugar. Também aqui os rios, os principais rios aqui de São Paulo, construíram avenidas na área da várzea, na área que normalmente, quando ele transbordava, a área da várzea dos rios, né? Lembra-se lá do Rio Jordão, que quando ele, na época da cheia, ele transbordava, aquela área onde ele transbordava, ninguém ficava. Hoje está tudo ali. E essa água continua vindo, e vindo mais ainda. Então são coisas que nós devemos pensar, né? E isso também é interessante para ver o seguinte: quando nós estamos falando aqui dessas condições meteorológicas, da intervenção humana, também ver que não é a natureza que se vinga do homem. Cuidado com esse discurso da Mãe Terra, que está aí, inclusive o atual chefe da Igreja Romana, usando toda hora esta expressão Mãe Terra. Foi a expressão mais utilizada no Sínodo da Amazônia, que está fazendo um ano, que ocorreu lá no Vaticano. Uma ecoteologia que diviniza a natureza. Isso é totalmente antibíblico. E nesta passagem aqui nós vemos isto. A natureza foi usada por Satanás porque havia permissão divina, porque é Deus quem controla a natureza. A natureza não é divina, a natureza não se vinga por si só, a natureza não é mãe, ela é filha. Guardemos isso. Tomemos cuidado com esses conceitos panteístas, idolátricos, que têm aí aparecido. Muito cuidado. O livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, mostra a soberania divina. E o diabo só usou do vento porque tinha autorização de Deus. Tinha licença divina. E todos os filhos de Jó morreram. O que nós percebemos é que para matar os filhos de Jó, o diabo teve que usar um vento que veio do deserto para derrubar a casa de Jó, de fora.
porque de dentro não tinha como matar os filhos de Jó. Não tinha como criar intrigas entre eles, porque eles eram unidos. Não tinha como criar vícios, adultérios entre eles, porque eles eram fiéis a Deus. Eram constantemente santificados pelo seu Pai. Haviam sido ensinados da doutrina de Deus. E, portanto, o diabo não pôde usar as armas que usa hoje com boa parte da juventude para destruí-las. E aí nós vemos a criminalidade, nós vemos as drogas, nós vemos a imoralidade, que estão ceifando a vida de milhares e milhares de jovens. Mas com os filhos de Jó, o diabo não podia usar de droga, não podia usar de violência, não podia usar de imoralidade, porque eles eram fiéis a Deus. Precisou fazer um vento, derrubar a casa onde eles estavam, para matá-los a todos. E aí vem este e traz a notícia. Esta foi, sem dúvida, a notícia mais terrível. E o diabo deixou para dar em último lugar, naquela sequência, para não dar tempo para Jó pensar, para Jó buscar a Deus, para Jó meditar. Não deu tempo. E aí vem a última notícia. O que ele tinha de mais precioso ele perdeu, que eram os seus filhos. E então a Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou a Deus. Ele estava perturbado, abalado. Havia caído na miséria. Havia perdido todos os filhos. Mas ele chegou à constatação de que esta vida é passageira, de que esta dimensão terrena é precária e que tudo que ele tinha recebido de Deus. Agora Deus havia tomado, ele não sabia por quê, mas ele entendeu que Deus havia tomado. E veja bem que ele não acusou Deus, não culpou a Deus, não disse que Deus era injusto, pelo contrário. Ele disse: eu saí nu do ventre da minha mãe e vou voltar nu para a sepultura, porque deste mundo nada nós levamos. Deus é o dono de todas as coisas. Ele deu, ele tomou, ele tomaria quando eu morrer. Jó está dizendo: olha, se eu morresse, ele teria tomado tudo de mim. Eu também perderia meus filhos, perderia meu patrimônio pela morte. Mas ele resolveu tirar antes que eu morresse. Ele está no direito. E eu devo apenas adorar a ele. Ele me mostrou que ele deu e que ele tomou, que ele é o Senhor. E se ele é o Senhor, eu devo adorá-lo. Jó reconhece a soberania de Deus na hora que ele perde todas as coisas. Ele era desapegado às coisas de Deus, às coisas humanas. Ele era um verdadeiro patriarca. Os patriarcas, eles tinham este mesmo pensamento. Eles tinham esta mesma intenção, esta mesma visão do mundo. Veja lá em Hebreus capítulo 11, onde o texto diz: pela fé habitou, aqui está falando de Abraão, na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele
da mesma promessa. Veja que, ao contrário de Jó, que tinha uma casa, Abraão, Isaque e Jacó nunca construíram uma casa na terra de Canaã. Eles moravam em tendas, em cabanas. E esta cabana, esta tenda, era a prova do desapego que eles tinham com as coisas da terra. O texto bíblico diz assim, versículo 14, Hebreus 11, 14, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A esperança de Abraão, Isaque e Jacó não estavam na terra de Canaã, que Deus lhes havia prometido. Estava no céu, na pátria celestial. É por isso que nós somos descendência de Abraão, porque por Cristo nós também temos esta mesma esperança da pátria celestial. E Jó não se prendeu a estas coisas que ele tinha, nem mesmo a sua família, porque a família é preciosa, é uma dádiva de Deus, mas também é uma realidade terrena. No céu, nós não seremos marido, mulher, nem pai, nem filho, nós só seremos irmãos. A família também é uma realidade terrena. E Jó, ele demonstrou que ele tinha consciência do caráter transitório das posses terrenas. E ele disse, no saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá, quer dizer, sairei da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Ele adora a Deus. E a Bíblia diz que Jó não pecou e não atribuiu a Deus culpa alguma. O diabo perdia a sua aposta. Ele se enganou. Jó não blasfemou de Deus. Agora veja que o diabo não deu tempo a Jó para assimilar todas aquelas tragédias. Mas assim que terminam as notícias, assim que ele vê que perdeu tudo, ele vai se voltar para Deus. É por isso que o significado do nome Jó é voltado para Deus. Ele se volta a Deus, ele arruma um tempo para Deus. E vai adorar a Deus. Ele não vai fazer as contas do prejuízo, ele não vai buscar empréstimo, ele não vai... Não, ele vai buscar a Deus e adorar a Deus. De tudo o que ele passou, ele chegou à conclusão de que era a prova da transitoriedade das coisas terrenas. A prova da soberania de Deus. E ele sabia que o mais importante era a pátria celeste, como diz Abraão, Isaque e Jacó. O mais importante era a eternidade. O mais importante era reconhecer o senhorio de Deus, que estava provado pelo fato de ele ter perdido todas as coisas. Mas, como nós sabemos, Deus dá novo testemunho de Jó ao diabo. E o diabo então diz que é porque ele não tinha atacado a pessoa de Jó. E Deus então permite que o diabo ataque a pessoa de Jó. Mas não podia lhe tirar a vida. Veja, o diabo é homicida desde o princípio. Se Deus não tivesse excepcionado, ele iria matar Jó. Mas Deus não permitiu que ele tirasse a vida. E aí então, o diabo lançou sobre Jó uma doença terrível. Então, capítulo 2 de Jó, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça.
E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Veja que esta doença, há muita discussão entre os estudiosos da Bíblia. A maior parte dos estudiosos entende que Jó foi vítima de uma deformação total. Algo como uma elefantíase. Elefantíase é uma doença que ela é chamada assim porque ela deforma de tal maneira a pessoa pela pele, e ela passa a ter uma pele parecida com a pele de um elefante, né, com o casco de um elefante, né, e todo deformado. A maior parte dos estudiosos da Bíblia entende que foi esta a doença que foi colocada sobre Jó, porque o próprio Jó, lá no capítulo 29, ele diz que ele não era mais sequer aliás, no capítulo 2 aqui mesmo, a Bíblia diz que os amigos de Jó tiveram dificuldade de reconhecê-lo. Tamanha a deformidade que ele passava. E era algo que coçava muito, tanto que ele usava um pedaço de telha e estava sentado na cinza, tentando, através da cinza, minorar o seu sofrimento. Era uma doença que atacava não só o corpo na deformidade, mas a própria psique de Jó. O texto bíblico, né, quando Jó descreve o seu estado, lá no capítulo 20, no capítulo 30, ele diz assim, no capítulo 30, e agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderaram de mim, de noite se me traspassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se desmudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Né? Ele diz aqui também, sobrevieram-me pavores, como o vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. Eu estou lendo o capítulo 30, versículos 15 em diante. Ele não dormia direito, ele não se alimentava. Ele começou a sobreviver pavores sobre ele, ou seja, é uma espécie de síndrome do pânico, porque ele ouviu as pessoas dizerem que de matá-lo, ele ouviu conversas de que poderiam vir matá-lo. Então, além dele não conseguir dormir por causa da coceira, por causa das dores, porque o mal lhe corroía os ossos, ele também tinha receio de ser assassinado. Era coisa terrível. Abalou tanto física quanto mentalmente. E também foi atingida a sua esposa. Não em termos de saúde, mas a sua esposa estava abalada mentalmente, abalada psicamente, e ela chega para Jó e fala para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Ela é usada pelo diabo. A estrutura feminina, muitas vezes, ela fala mais do que o homem. Ela tende a ser um instrumento nas mãos do diabo, mais do que o homem até. E ela vem tentada pelo diabo, incitar Jó a blasfemar contra Deus. Então Jó também foi a sua esposa foi atingida aí, né? Ela acabou sendo um instrumento do maligno. Na sua fragilização psíquica, mental, ela é levada a ser um instrumento do maligno, como Eva foi em relação a Adão. Mas Jó, mesmo chaguento, deformado, sem dormir, perturbado,
ele não perdeu a sua comunhão com Deus. Isso o diabo não consegue tirar. Nós podemos nos afastar de Deus, mas o diabo não consegue tirar isto de nós. E a reação de Jó foi: mas ele lhe disse, como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Deus pode me atacar também. Ele pode me atacar, ele é o Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu sou um dos que habitam na terra. Sou de Deus. Deus pode me deformar, Deus pode me atacar. Ele é Deus. E a Bíblia diz que em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó manteve-se íntegro. A pergunta da mulher de Jó foi: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa este Deus e morre. Mas ele reteve a sua sinceridade. E nós já vimos na lição número 2 que a sinceridade de Jó, sincero, é aquele que é íntegro, é aquele que cresce como um todo, que se desenvolve como um todo. Ele servia a Deus com o espírito, a alma e o corpo. A alma estava perturbada, o corpo estava deformado, mas o espírito se mantinha unido a Deus, submisso a Deus, crendo em Deus. Ele não entendia nada do que estava acontecendo, mas ele sabia que o seu Redentor vivia e que por fim se levantaria sobre a terra. Jó vivia um drama terrível. O mundo havia desabado sobre ele. Não tinha pés no chão. Mas ele continuava sincero, reto, temente a Deus e também se desviando do mal, porque não aceitou a sugestão de sua esposa, que estava sendo usada pelo diabo naquele momento. Restava ao diabo apenas agora usar os seus amigos para acusá-lo e fazê-lo se desesperar. Mas Jó venceria também este embate. Olhando para Jó, eu e você, será que teríamos esta mesma retenção de sinceridade? Um drama como o de Jó, que não encontramos outro tão intenso, a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assume o meu e o seu lugar. Será que retiríamos a nossa sinceridade? A pandemia está aí. E nós temos visto quantos têm recuado por causa da pandemia. Só pela ameaça da doença. Mas Jó viveu sem ter pecado e sem saber por quê. Jó é um exemplo que devemos seguir. Porque, como dissemos, nós temos de ser participantes das aflições de Cristo para podermos ser participantes da sua glória. Amém.